Olá, normalmente a gente conversa aqui sobre as melhores alternativas para você acumular e ganhar com o seu dinheiro. Hoje a gente tem um programa um pouco diferente. A gente vai falar sobre alternativas para gastar. O ato de comprar uma casa ou um carro geralmente traz um monte de dúvidas, especialmente se você precisa de crédito. Muita gente vai dizer que o ideal é pagar à vista, mas obviamente nem sempre é possível. E por isso há tantas opções no mercado. Mas o que é melhor? Financiar ou entrar num consórcio? Para debater esse tema, a gente tem dois convidados com visões bem diferentes. Lorelai Lopes, que é diretora de operações da Indracon e defende os consórcios, e Tadeu Silva, presidente da Omni Financeira e que defende os financiamentos tradicionais. Está no ar o grande debate de investimentos com o tema consórcio ou financiamento. Qual a melhor contratação? Boa noite, muito obrigado aos dois convidados. Começa a nossa conversa com a Lorelai. Por que os consórcios são melhores? Fernando, o consórcio, apesar de muito experiente, nós vamos comemorar 60 anos do sistema no ano que vem. Ele é muito moderno. É moderno porque é uma forma de compra colaborativa, cooperativa, onde um grupo se reúne para poupar recursos e, assim, lógico, contratar ou adquirir um bem. E dessa forma não existe pagamento de juros. É lógico que é para quem já se planeja e quer usar o consórcio como uma modalidade de compra, mas também uma ferramenta de poupança para quem não está acostumado a poupar ainda. Então, por isso, o consórcio, por não haver cobrança de juros, por não haver pagamento de juros, e dessa forma as pessoas, para que elas possam se programar e se planejar para comprar de forma mais barata, o consórcio ele sai como uma excelente alternativa. Tadeu, por que o financiamento é melhor? Olha, Francisco, Fernando, a questão do financiamento não é questão de ser melhor ou não que o consórcio. Eu acho que é uma questão do momento em que o consumidor está vivendo, né? Então, vou dar um exemplo, assim, uma vantagem do financiamento. O financiamento, ele resolve um problema agora. A gente consegue impactar o cliente hoje. Então, um exemplo bom, né? Você tem um profissional liberal que quer comprar um carro para ele poder trabalhar. Ele precisa começar o trabalho dele rápido. Ele consegue, no mesmo dia, ir numa loja, aprovar um crédito e sai naquele mesmo dia com aquele utilitário e no dia seguinte ele está trabalhando. Então, depende muito do momento em que o consumidor e que o cliente está vivendo. Tudo bem, Lorelai. Tadeu mencionou aí que quem tem pressa vai no financiamento. É preciso ter paciência para entrar no consórcio? E contar com a sorte não é uma coisa meio estranha numa operação financeira? O consórcio ele tem algumas formas para que você possa contemplar. A contemplação é o momento em que você tem, lógico, o direito de usar aquele crédito. Eu comentei no início que é um grupo de pessoas, entre essas pessoas, lógico que tem gente que não tem pressa e pode aguardar ali um período, de repente até o fim do grupo, mas algumas pessoas têm pressa sim. E para essas pessoas que têm pressa e não podem aguardar pelo sorteio, elas têm a opção de ofertar um lance e assim adiantar a contemplação. Mas aí é lógico, é para quem se planejou e já aguardou ali, já poupou um percentual do crédito para que possa ofertar o lance, e se esse valor tiver entre os maiores ofertados naquele mês no grupo, ele vai ter o direito de resgatar ali o valor e assim comprar o bem ou enfim, contratar o serviço que ele quiser. Bacana. Tadeu, é preciso num financiamento da entrada. Isso não acaba tirando muita gente que tem pressa, mas não tem dinheiro? Isso é uma questão que pode ser impeditiva para quem não tem dinheiro nenhum. Mas hoje a gente tem algumas linhas que a gente consegue financiar até 100% do veículo, porque a gente analisa bastante o perfil do comprador. Então, se ele tiver um bom perfil de compra, de crédito, a gente consegue financiar até 100% do bem que ele está querendo adquirir. Lorelai, a gente vive atualmente, o juro está em alta, mas nunca foi tão baixo na história do Brasil. Isso não dá vantagem para as operações do Tadeu e para o financiamento, não? Quando o mercado está aquecido, é sem dúvida bom para todo mundo e principalmente para o cliente, que sim, se optar pelo financiamento vai ter uma taxa menor, mas aí ele desperta para a opção do consórcio como, obviamente, uma opção ali onde você não paga juros e paga taxa. Uma prova disso são os últimos números do segmento. O nosso primeiro trimestre aqui foram 48 bilhões comercializados e um crescimento comparado ao primeiro trimestre de 2020, um crescimento de 43%. Então, acho que isso responde a sua pergunta. Mercado aquecido,
tanto o Tadeu quanto a Lorelai. Tadeu, uma coisa que acontece nas financeiras é que há muitas taxas e penduricalhos ali que fazem o juro aumentar muito e virar a CET ou a CET, ali que é o custo efetivo. Por que tem tanta taxa e tanto penduricalho além do juro? Na verdade, esse é um pouco de folclore, que existiu no passado realmente vários penduricalhos, mas depois o próprio Banco Central disciplinou isso com a CET, e hoje praticamente o que você tem na operação é a taxa de juros e uma taxa de abertura de crédito. Então é só isso que você tem. A história dos penduricalhos é que muitas vezes ele está numa loja e a loja vende algumas outras coisas para eles financiado, que é financiado também junto com aquele bem. Então pode parecer que tenha, mas assim, no nosso caso é o financiamento liberado na conta dele com uma taxa de abertura de crédito e a taxa de juros. Bacana. Lorelai, o pessoal que critica o segmento de consórcios diz que vocês têm uns prazos mais curtos e aí tem essa taxa que às vezes pode ser elevada e que no final das contas, já que não tem entrada, a parcela fica maior do que num financiamento. Eles estão certos ou errados? Olha, aí a gente tem que segmentar, né? Em relação ao imóvel, um financiamento tradicional geralmente tem aquela parcela que vai reduzindo com o tempo, é a taxa Selic. Aí, sem dúvida, o consórcio ele vai ter uma parcela bem menor, mas é uma parcela linear. Então, isso é muito importante até no momento da aprovação. Algumas pessoas têm uma dificuldade ali para aprovar o financiamento por conta de 30% do valor da parcela, que é calculado sobre as primeiras parcelas que são maiores. Então, no financiamento, no consórcio, você acaba tendo um lastro maior. Já no automóvel, também os nossos prazos eles vão até 80 meses. Então, o prazo é muito flexível. Depende daquilo que você espera, do que você quer, mas os prazos não são curtos, não. Imóveis, a gente tem aí algumas empresas que trabalham até com 240 meses, no caso do consórcio. Bacana. Só pesquisar que acha. Tadeu, a Lorelai mencionou o processo de aprovação, que às vezes é muito burocrático no financiamento. E, por exemplo, você bloqueia a gente que está com o nome negativado. Isso não é um problema do seu segmento? Olha, eu vou responder essa pergunta aí com a experiência que a gente tem. Primeiro que a gente hoje é bem simplificado para dar o crédito. Já pediu no passado 40 informações numa ficha, hoje com 10 informações a gente consegue aprovar um crédito. E hoje, com as informações de mercado, e no caso nosso lá na Omni, a gente tem uma experiência muito grande de trabalhar com baixa renda, a gente consegue dar crédito para quem não tem crédito, inclusive para aqueles que têm negativação, coisas pequenas, a gente entende e acaba dando crédito para ele. Então, muitas vezes, eu vou dar exemplo, o caminhoneiro está comprando um caminhão, ele está lá com um financiamento de 60 mil reais. E a esposa dele comprou umas panelas na loja lá do bairro e deixou de pagar. E ela foi negativada por conta daquela panela. A gente olha com esse olhar e acaba conseguindo dar crédito para essa pessoa. Então, quando você sabe olhar para esse cliente, você consegue operar com ele. Bacana. Lorelai, para terminar, 30 segundos, dicas para quem quer entrar no consórcio. Se planejar, sem dúvida, ter em mente se o que você precisa é uma ferramenta de poupança ou é uma modalidade de crédito. Pesquisar se você quer realmente, se você está comparando com o financiamento, é porque você deseja comprar com mais rapidez, deseja comprar de imediato. Então, pesquisar a empresa, pesquisar ali os percentuais de oferta de lance para saber se o dinheiro que você poupou, se o dinheiro que você guardou e usaria como entrada no financiamento, vai realmente ser um lance que possa te trazer esperança de contemplação mais rápida. Essa é a principal dica. Bacana. Tadeu, 30 segundos. Dicas para quem quer entrar no financiamento. Olha, para quem quer entrar no financiamento, eu acho que ele tem que ter uma consciência financeira, ele olhar para o orçamento dele, para que ele não dê o passo errado. Porque se ele não olhar para o orçamento e a prestação não couber no bolso, ele pode vir a ter um problema. Então, acho que a principal dica é essa consciência financeira para que ele possa realizar o sonho dele, poder cumprir com todas as suas obrigações. Muito bem, muito bacana. A dica dos dois, pega a calculadora aqui, ó, faça contas antes de entrar na operação. Agradeço aos nossos dois convidados, Lorelai e Tadeu, e principalmente a você que nos acompanhou até agora. E depois desse debate, o que você vai fazer? Vai comprar um veículo, um imóvel, um consórcio ou num financiamento? Qual a melhor opção para a sua realidade neste momento? Este é o Grande Debate Investimentos da CNN Brasil e a gente volta na próxima semana. Até lá!